Uma lição tardia, parte 2. Olavo de Carvalho, Diário do Comércio, 1º de novembro de 2011. Consolidada na literatura há quase 2 séculos, a diferença entre as imaginações morais respectivas da direita e da esquerda acabou se transmutando em automatismo verbal e se espalhando pelos debates públicos, pela mídia, pela linguagem cotidiana. Comprovando uma vez mais a regra de Hugo von Hofmannsthal de que nada está na política sem ter passado primeiro pela literatura, o modo como os romancistas das duas alas concebem seus personagens politicamente antagônicos tornou-se o modo como a direita e a esquerda se imaginam uma a outra. É claro que me refiro à direita e à esquerda normais, institucionais, e não a extremismos loucos que têm de ser analisados sob outra perspectiva. Quase que invariavelmente, o conservador ou o liberal no sentido brasileiro do termo concebe o esquerdista como uma alma carregada de boas intenções, inspirada em nobres propósitos, tão somente um pouco imatura, iludida por uma falsa visão do mundo real e condenada por isso a cometer erros colossais. Já o esquerdista raramente fala do seu adversário sem lhe atribuir motivações perversas, sem explicar suas ideias como ferramentas a serviço de tramóias obscuras, desejos egoístas e interesses inconfessáveis. Na mais generosa das hipóteses, faz abstração da sua diferença individual, reduzindo a interesses de classe tudo o que ele diz ou faz. A esse fenômeno tão regular e constante soma-se um outro, dele derivado e ainda mais acessível à comprovação estatística. Os representantes da esquerda legítima, respeitável, permitem-se falar de seus adversários numa linguagem de virulência tal que na direita somente a minoria de extremistas desequilibrados ousaria usar contra a esquerda. É a guerra assimétrica verbal, que precede a guerra assimétrica stricto sensu. A vultosa amostragem colhida por Cliff Kincaid em www.aim.org/WLS/ e por Fred Gillow em I Can't Believe You Said That, Hundreds of Liberals Speak Their Minds, Washington, D.C., Accuracy in Media, 2008. É mais que suficiente para ilustrar, se não para provar o que estou dizendo. Na literatura como na política, a tendência da direita é para humanizar a imagem do adversário, para torná-lo compreensível em termos de motivações racionais aceitáveis, enquanto na esquerda prevalece o impulso de reduzir a individualidade concreta do direitista a algum esquematismo sociológico despersonalizante, quase sempre repulsivo e odioso. Essa diferença de imaginação e de linguagem basta para explicar por que a esquerda, embora seja a recordista número 1 de crimes contra a humanidade, continua se concebendo como a detentora do monopólio das virtudes mais excelsas. Ela pensa assim não porque tenha algum dia feito algum bem capaz de compensar o genocídio soviético, chinês e cambojano, mas precisamente porque é, das duas facções majoritárias em que se divide a arena política do mundo, a mais insensível, a mais brutal e desumana, a menos capaz de estender ao adversário um olhar de simpatia, compreensão e piedade. Na ausência desse olhar, toda comparação é impossível e o senso do bem e do mal se enrijece no muro intransponível entre nós e eles, onde a diferença já não é de escala, mas quase que de constituição ontológica, separando os seres em duas espécies estanques, tal como no título do romance comunista de Elio Vittorini, Uomini e No. Não espanta que nessas condições a absoluta indiferença ou cumplicidade cínica ante o genocídio de centenas de milhões de pessoas coexista pacificamente na alma esquerdista com as mais lacrimosas efusões de coitadice quando um terrorista é preso, condenado ou submetido a maus tratos. A esquerda se acha melhor justamente porque é a pior, a mais humana porque é a mais inumana. A direita, por sua vez, ajuda solicitamente na manutenção do engodo, na medida em que sua natural ojeriza a deformar a imagem do adversário mediante estereótipos pejorativos, acaba se pervertendo numa compulsão de lisonjeá-lo a todo preço, e até numa recusa obstinada de enxergar as motivações dele com o mínimo indispensável de realismo. Ambas se enganam a si mesmas, uma a favor dela própria, a outra contra ela própria. Também não espanta que, mantendo o adversário sob um bombardeio constante de imprecações, ofensas, falsas acusações e apelos sumários ao seu assassinato, a esquerda busque nas mais neutras e inócuas declarações dele um sinal de hate speech, de racismo, de homofobia ou de qualquer outra aparência de delito que lhe permita expô-lo à execração pública como um monstro asqueroso e, se possível, privá-lo de sua liberdade e de seus meios de subsistência. Nas universidades americanas, onde a todo momento se ouvem apelos ostensivos ao assassinato de conservadores,
Basta um destes, ou mesmo um professor apolítico, insinuar educadamente que talvez os papéis sociais de homens e mulheres sejam distinções naturais, em vez de construções culturais arbitrárias, e pronto. O infeliz está sujeito não somente à acusação de racismo e nazismo, mas, por incrível que pareça, a um processo por assédio sexual. Não pensem que é exagero meu ou generalização retórica de casos excepcionais. Os processos dessa natureza se disseminaram de tal maneira que a National Association of Scholars, importante entidade de estudiosos conservadores, está espalhando um apelo dramático a todos os reitores de universidades para que coíbam esse uso abusivo das leis de proteção à mulher. Abusivo, é claro, no entender dos conservadores. Para o esquerdista, e não me refiro só à extrema esquerda, é tão natural farejar crime de assédio sexual numa mera hipótese sociológica exposta em sala de aula, quanto enxergar uma ameaça iminente de genocídio homofóbico na simples atitude profissional de um psicólogo clínico que tente ajudar a libertar da compulsão homossexual um paciente que lhe peça, que lhe implore para fazer exatamente isso. Novamente, não estou criando hipóteses no ar. O caso da psicóloga Rosângela Justino é, ou deveria ser, bem conhecido no Brasil. 200 anos de deformação pejorativa da imagem do inimigo desembocam na perseguição tirânica exercida em nome da proteção contra perigos não só inexistentes como até mesmo impensáveis. Embora o extermínio preventivo de adversários hipotéticos tenha sido a prática mais constante da esquerda nas nações sob o seu domínio, é curiosamente a direita que tem a fama de paranoia, de enxergar comunistas embaixo da cama. Paradoxo sim, mas efeito patente da retórica invertida que mencionei acima.